Eu vou apresentar para vocês a poesia hoje do Jorge de Lima e do Murilo Mendes, para a gente fechar, porque vai ter um AP que começa amanhã, ela começa amanhã e vai até a quarta-feira da semana que vem. Então vai cair os, os cinco poetas, né? Carlos na VI, vai cair o Carlos Drummond, o Vinícius de Moraes, a Cecília Meirelles, e hoje eu vou apresentar para vocês o Jorge de Lima e o Murilo Mendes. E depois que eu apresentar o Jorge de Lima e o Murilo Mendes, eu vou fazer uma revisão dos outros três para tocar o que é mais importante. E no final, se vocês tiverem dúvidas, aí vocês fazem perguntas para que eu possa esclarecer, tá bom? Então vou começar aí, tá? É, Professor, a atividade vai ser estilo AP mesmo, avaliação no Forms, ou vai ser no, trabalho, alguma coisa assim? não, não, no Forms mesmo. Vai ser uma avaliação no Forms que o link eu já postei, inclusive o link, só não Ah, está tá. disponível para você visualizar, ok? Beleza, Tá obrigada. bom. Então vamos lá. Relembrando aí, modernismo, segunda fase. Deixa eu tirar esse link aqui para ficar isso. Modernismo, segunda fase, de 30 a 45, nós temos a prosa e a poesia. É a distinção que eu fiz agora há pouco para o Guilherme, tá? Você precisa ter essa distinção. Prosa são escritores que escrevem textos na forma de parágrafos, que contam histórias. Normalmente são romances com 100, 200 páginas. E tem também os contos, que são narrativas curtas, narrativas de 5, 10 páginas. Isso é prosa. Histórias contadas na forma de parágrafos, com diversos personagens, com relato de diversas situações. E temos a poesia. A poesia, o que muda é o formato. O formato é na forma de versos, na forma de estrofes, com rimas ou não. No caso do modernismo, nós não temos rimas, porque os versos são livres, né? Então, a prosa é Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz. E a poesia são os escritores que nós estamos vendo agora: Carlos Drummond, Jorge de Lima, Murilo Mendes. Ok, então, relembrando que o modernismo tem duas fases. A fase de 22, que é a de 1922 a 1930, é chamada fase heróica. Por que a fase heróica? É a fase combativa, a fase que atacou o tradicionalismo, o conservadorismo. A geração de 30, que são os escritores que começam a escrever a partir de 1930, eles não têm mais esses inimigos conservadores que a geração de 30 tinha. Daí, essa preocupação combativa não existe mais. Agora, a geração de 30 estará preocupada principalmente em consolidar as ideias modernistas, né? Por isso que é chamada fase de consolidação. Marca principal da geração de 22, a atitude anárquica, demolidora, irreverente, a ruptura, a zombaria, o deboche, isso é como um instrumento de combater as ideias do passado, as ideias arcaicas que eles queriam ultrapassá-las e implantar as novas ideias artísticas. Já a geração de 30 não tem esses inimigos conservadores do passado. A partir de agora, o modernismo já está consolidado, daí uma atitude crítica, consciente, madura, uma proposta construtiva. É o que vai marcar essa geração de 30. Enquanto a grande preocupação de 22 é o questionamento da estética cultural, da arte realista, parnasiana, da arte antecedente, os escritores de 30 não têm mais essa preocupação, porque essa estética cultural conservadora e tradicional já nem existe mais. A preocupação agora são questionamentos de natureza humanista, de natureza política, de natureza social, principalmente as questões de ordem política e social. A grande preocupação da geração de 30 é a análise crítica de problemas políticos e sociais, principalmente na prosa isso é mais evidente ainda. Então, a preocupação de 22 é a busca de identidade do homem brasileiro, a construção da caracterização do Brasil e do homem que constitui a nação brasileira. A geração de 30 não. A preocupação é principalmente a perplexidade ante a possibilidade de anulação, de massificação e de desumanização do ser humano, principalmente porque é a geração que conviveu com os problemas e as crises associados à Segunda Guerra Mundial e associados aos governos
totalitários e autoritários, como, por exemplo, o nazismo, né? Os escritores conviveram com a época em que o nazismo estava ativo. Também o fascismo de Mussolini na Itália, as atrocidades praticadas pelo comunismo na Rússia, com o governo ditatorial e autoritário de Stalin. Então, é uma época em que a vida humana vale muito pouco. E os escritores vão discutir essa anulação, essa desumanização do ser humano. Principalmente o Carlos Drummond de Andrade. O escritor onde essa característica é mais evidente é o Carlos Drummond, na poesia, e está em todos os demais, mas principalmente o Carlos Drummond de Andrade na poesia. Na prosa, o Graciliano Ramos. Ok. Então, vamos lá. Os principais Professor, poetas da segunda fase modernista são o Vinícius de Moraes, que a gente viu no último vídeo, que além de poeta era também cantor e compositor, a Cecília Meirelles, a primeira grande escritora a se destacar na poesia, né? No romance nós tivemos a Raquel de Queiroz e agora a Cecília Meirelles. O Carlos Drummond de Andrade e Jorge de Lima e Murilo Mendes. Carlos Drummond, já há uma videoaula postada sobre ele, Vinícius de Moraes e Cecília também, Jorge de Lima e Murilo Mendes, eu vou apresentá-los agora para vocês, ok? Então, Jorge de Lima e Murilo Mendes são dois escritores importantes, principalmente porque dentro do modernismo, na segunda fase modernista, eles criam uma corrente poética que autodenominaram de restaurar a poesia em Cristo. Por quê? Tanto Jorge Lima quanto Murilo Mendes eram poetas católicos, poetas vinculados à igreja, religiosos, dedicados ao cristianismo, dedicados à proposta do evangelho. E dentro dessa segunda fase modernista, eles vão trazer esses valores religiosos, esses valores cristãos para dentro de suas obras. E criam dentro da segunda fase modernista uma corrente, eles são os dois principais poetas dessa corrente católica da poesia na segunda fase modernista, que autodenominaram de restaurar a poesia em Cristo, mas vários outros poetas que, além de escritores, além de poetas, eram católicos, eram religiosos, eram cristãos, se vinculam a esse grupo de poetas da segunda fase modernista. Então, a influência religiosa, a influência mística, espiritualista é muito forte nesses dois poetas. Agora, eu quero chamar a atenção que na poesia do Jorge de Lima e Murilo Mendes, essa religião ela adquire uma visão dentro da perspectiva da poesia moderna. É uma visão cristã, católica, evangélica, mas associada a um discurso político. Tanto a poesia de Jorge Lima quanto a de Murilo Mendes vão se apropriar de imagens do evangelho, de imagens bíblicas, para, a partir delas, questionar, em alguns momentos, não sempre, às vezes a imagem bíblica é construída poeticamente apenas para discutir questões existenciais, questões humanistas, mas também eles usam, tanto Jorge Lima quanto Murilo Mendes, eles usam imagens bíblicas, imagens cristãs, imagens bíblicas para discutirem problemas políticos, sociais e econômicos do país. Inclusive, eles escrevem juntos, em parceria, a obra Tempo e Eternidade. É um livro só, um livro de poemas, com diversos poemas, metade dos poemas escritos por Jorge Lima, a outra metade dos poemas escritos pelo Murilo Mendes. Murilo Mendes é um poeta de Minas Gerais, Jorge Lima é um poeta alagoano, de Maceió. Jorge Lima, médico, Murilo Mendes, diplomata. Os dois irão se dedicar a essa poesia de vertente evangélica, de vertente católica. Ok, prosseguindo. A poesia cristã, evangélica, a incorporação desses elementos para discutir problemas do seu tempo, fica evidente aqui nesse poema Fim. Esse poema é do Murilo Mendes. Ele foi publicado na obra O Visionário, obra escrita em 1932. O livro de poemas que tem como título O Visionário. Dentro do livro há diversos poemas. Um dos poemas é esse poema que eu vou ler para vocês entenderem e perceberem essa dimensão mística, religiosa, transcendental da poesia do Murilo Mendes e também da poesia do Jorge Lima. No caso aqui,
do Murilo Mendes. Fim. Eu existo para assistir ao fim do mundo. Não há outro espetáculo que me invoque. Será uma festa prodigiosa. A única festa. Ó, meus amigos e comunicantes, tudo o que acontece desde o princípio é a sua preparação. Eu preciso presto assistir ao fim do mundo, para saber o que Deus quer comigo e com todos. E para saciar a minha sede de teatro, preciso assistir ao julgamento universal, ouvir os coros imensos, as lamentações e as queixas de todos, desde Adão até o último homem. Eu existo para assistir ao fim do mundo. Eu existo para a visão beatífica. Veja só, é uma marca registrada dessa poesia desses escritores. Eu existo para assistir o fim do mundo. Veja que é um poema com um tom apocalíptico, com um tom profético. Esse fim aqui é o fim do mundo, né? Eu existo para assistir o fim do mundo. Não há outro espetáculo que me invoque. Veja a expectativa de ver a vingança de Deus, a justiça de Deus sobre as injustiças sociais que existem na Terra. É uma festa prodigiosa. Tudo que acontece desde o princípio é a sua preparação. Veja que é uma visão bíblica, né? De que o mundo inteiro, tudo que acontece desde Adão até hoje, é a preparação para esse momento apocalíptico. Eu preciso assistir ao fim do mundo para saber o que Deus quer comigo e o que Deus quer com todos. O julgamento universal, os coros imensos, as lamentações e queixas de todos os homens, desde Adão até o último homem. E aí ele conclui o poema dizendo: eu existo para assistir essa visão beatífica que vem de beato, essa visão profética. Veja que nesse poema aqui há uma clara apropriação do Murilo Mendes de imagens do Apocalipse, que é o grande livro que fala sobre o fim, o término de todas as coisas, né? Então, é essa dimensão profética, mística, que vai aparecer na poesia, tanto do Murilo Mendes quanto do Jorge Lima. Esse poema do Murilo Mendes é revelador de diversos outros traços da poesia desse poeta. Em primeiro lugar, esse catolicismo, essa religiosidade que vai marcar a poesia destes poetas. Imagens fortes, eu existo para assistir o fim do mundo. A visão beatífica, imagens coloridas, enigmáticas, apocalípticas, um tom profético, um tom exclamativo. Vai ser a grande marca dessa poesia religiosa, transcendental, mística do Murilo Mendes. Há um forte engajamento religioso, mas também uma forte consciência política, uma forte consciência social. A poesia desses dois escritores está muito vinculada àquilo que no Brasil mais tarde se associou ao que chamamos de teologia da libertação. Um grupo de padres, um grupo de religiosos da Igreja Católica que vai associar o discurso religioso com discussões de ordem política, com questionamento de ordem social e muitas vezes engajando até para ideias esquerdistas, né? O Jorge Lima e o Murilo Mendes não, e nem tanto, mas os sucessores deles acabaram descambando, principalmente na década de 60, na década de 70, né? Influências surrealistas é outra marca da poesia do Murilo Mendes. Lembra do surrealismo do Salvador Dalí? Aquelas imagens oníricas associadas ao sonho, ao delírio, à alucinação, que são desconstruções da realidade ou a realidade apresentada na perspectiva de uma supra-realidade, de uma realidade que transcende o mundo real, indo para o mundo do ultra-real. Isso vai aparecer também na poesia do Murilo Mendes. Professor. E detalhe importante, olha, presta atenção, muito importante isso aqui, o resgate do humor e da ironia. Esse humor, a ironia, o deboche, a gozação, que foi a marca da primeira fase modernista e que na segunda fase modernista é reduzido, o Murilo Mendes vai trazer para dentro dos seus textos esse tom combativo, esse tom irônico, esse tom de sarcástico, que foi muito forte na primeira fase modernista. Vai aparecer também em alguns de seus poemas. Vamos ver como é que isso se manifesta nos textos. Esse engajamento religioso associado com o discurso político-social na poesia de Murilo Mendes fica muito evidente nesse poema aqui. Poema Os Pobres. Chegam nus, chegam famintos, a grade dos nossos olhos, expulsos da tempestade de fogo, vêm de qualquer parte do mundo, ancoram na nossa inércia. Precisam de olhos novos, de outras mãos, precisam de arados e sapatos, de lanternas e bandas de música,
da visão do Lincoln e da comunidade de Jesus. Os pobres, nus e famintos, nós os fizemos assim. Veja que esse poema, Os Pobres, como ele caracteriza essa combinação do discurso político e social com o discurso religioso. E é, inclusive, um poema atual, né? O Murilo Mendes já morreu, é um escritor da década de 30, 40, 50, mas o seu texto tem uma ligação muito forte com os nossos dias. Os pobres chegam nus, chegam famintos, expulsos da tempestade de fogo. Essa tempestade de fogo aqui é a guerra, as explosões atômicas, as bombas jogadas dos aviões durante a Segunda Guerra. Muita gente que fugiu da guerra e a guerra provocando a imigração. O Brasil, por exemplo, foi o país que recebeu muita gente, principalmente gente da Itália, fugindo da guerra, gente da Espanha, judeus que fugiram da perseguição do nazismo na Europa e vieram para o Brasil. Chegam nus, chegam famintos, expulsos da guerra, da tempestade de fogo, vêm de qualquer parte do mundo e ancoram na nossa inércia. Veja que é a visão da migração, que hoje é muito forte, principalmente na Europa, também a migração causada por causa de problemas bélicos, gente que foge para escapar da guerra. O Jorge Lima capta essa imagem muito contemporânea à época em que ele escreveu, a Segunda Guerra Mundial, e ele diz, essa gente que chega faminta precisa de olhos novos, porque chega sem visão, chega sem esperança, chega sem nada, precisa de outras marcas da solidariedade, né? Precisa de estiarados e sapatos, precisa de trabalho, precisa de vestimenta, de roupa. Isso aqui são metonímias que representam essas necessidades desses imigrantes que chegam fugindo da guerra. Precisa de lanternas, de banda de música, precisa de cultura, né? Da visão do Lincoln e da comunidade de Jesus. Veja que ele chama a comunidade religiosa à responsabilidade de proteger, de cuidar desses imigrantes que fogem da guerra e chegam pobres, nus e famintos. Nós os fizemos assim. Esse nós aqui é a humanidade, né? A humanidade que é responsável por essa miséria, por essa desgraça que atinge os pobres migrantes de todo o mundo. Veja como esse poema do Murilo Mendes é um poema extremamente atual, né? Um poema escrito na década de 40, mas que é uma literatura universalista, uma literatura que se eterniza ao longo do tempo. Então, acredito que esse poema aqui dá para você entender essa ligação. Quando a gente pensa em poesia religiosa nesses escritores, não entendam uma poesia proselitista, não é isso. Eles fazem uso do discurso religioso, no caso aqui a comunidade de Jesus, com a obrigação de cuidar desses pobres, desses imigrantes, desses estrangeiros que fogem da guerra, essa ideia de solidariedade humana que o Evangelho de Jesus traz, a mensagem de Jesus Cristo traz para a humanidade. Ok? O professor, Pois não? o senhor falou anteriormente sobre alguém que escreveu algo sobre, tipo, meio que um mundo apocalíptico. Isso se dava, tipo, por exemplo, agora, em 2020, tem um bando de coisa acontecendo e tá todo mundo, não, isso é o fim do mundo, não sei o quê. Naquela época, tinha a questão das guerras, a própria crise de 30 e tudo mais. Então, naquela época também tinha meio que essa visão de apocalipse por causa desses eventos todos acontecendo ao mesmo tempo? Perfeito, Ana, exatamente. Ele, como um escritor católico, ele acaba captando aquele momento e ele transfere para dentro de alguns textos, não são todos, mas para dentro de alguns textos, essa percepção que era própria de sua época, que era própria do seu tempo. Ok, muito bom, Ana, você percebeu muito bem, isso aí é verdade. E tem a ver com aquele momento, quer dizer, quem viveu a Segunda Guerra Mundial, naquele momento, assim como a pandemia hoje nos causa essa expectação, esse pavor, a Segunda Guerra Mundial, idem, ela causou esse mesmo pavor e o escritor religioso que era, católico que era, ele capta, ele absorve esse momento e traz para dentro do texto. Verdade. Obrigada, professor. Ok, veja só falta, se por acaso a live cair, porque eu abri antes, se ela cair, aí vocês entrem novamente para eu concluir.
o assunto, porque o tempo, eu estou aqui no Zoom, o tempo é curto. Aí eu recomeço no mesmo link, tá bom? Se por acaso cair, tá certo? Beleza. Então vamos lá. Ainda na poesia do Murilo Mendes, pré-história. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. Equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Esse é um exemplo de poesia surrealista. Veja que esse poema pré-história é um poema em que Murilo Mendes ele resgata poeticamente a imagem da mãe dele que faleceu, o falecimento, a morte da mãe. Aí ele diz: mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Veja que essa é uma imagem surreal, transreal da ultra-realidade, né? Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. A imagem da morte, como ele constrói. Ele imagina a morte como sendo a mãe vestida de rendas, ou seja, aqueles tecidos de renda brancos, né? A ideia da transcendência, da transposição da vida terrena para a vida da eternidade. Tocava piano no caos, imagine o caos, o universo caótico, a mãe dele vestida de renda, vestida de branco, tocando piano no caos universal. Uma noite abriu as asas, veja a ideia de asas, né? Uma ideia surreal, transreal, ultrarreal. Cansada de tanto som, o som que tocava, equilibrou-se no azul. Imagina a imagem de uma mulher equilibrando-se no azul. De tonta, está equilibrada no azul, tocando música. A música, o excesso de música, o excesso de azul, o excesso de cor. De tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Quer dizer, a imagem da mãe que morreu na fotografia. Quer dizer, morre, deixa de existir, passa a existir para os vivos apenas na fotografia. Cai no álbum de retrato. Que é uma imagem que mistura construções da imagem da mãe, ultrapassando a realidade tal como a conhecemos, criando uma surrealidade, uma transrealidade. Isso é muito comum na poesia do Murilo Mendes, né? É a incorporação daquela concepção de mundo ultra-real, transreal, que estava no Salvador Dalí e que ele vai trazer para dentro do texto literário. É outra marca do Murilo Mendes, veja que é um traço novo, né? Não aparece nos outros escritores modernos da prosa da segunda fase, vai aparecer no Murilo Mendes. O humor, a ironia do Murilo Mendes vai aparecer, por exemplo, nesse poema Canção do Exílio, em que ele faz uma paródia. A paródia era muito comum na primeira fase. Ele faz a paródia do Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Veja o tom de gozação, né? Ele pega o poema Canção do Exílio, lembrem que o poema Canção do Exílio, lá do Gonçalves Dias, do romantismo, faz uma idealização do Brasil, uma idealização da pátria, né? Minha terra tem estrelas, minhas vasas têm mais flores, nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores. Uma idealização da pátria. Aqui ele diz, minha terra tem macieiras da Califórnia, gaturamos de Veneza. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Veja que ele faz uma gozação com essa tendência brasileira de importar, né? Os sururus, sururu é confusão, as confusões em família tem por testemunha a Gioconda. Gioconda que é a Mona Lisa, né? Obra de arte estrangeira. De Califórnia, de Veneza, obra de arte estrangeira, cubistas, monistas. A gozação que ele faz com essa tendência brasileira de copiar a cultura estrangeira, de trazer, de importar coisas de fora. Os sargentos do exército, ao invés de guerrearem, estão sendo monistas, cubistas, sendo artistas. Já os filósofos, ao invés de filosofar, estão vendendo a prestação. A gente não pode dormir com oradores e pedilões. Veja que ele faz uma gozação, uma ironia com essas coisas fora do lugar próprio do Brasil. O sargento não guerreia, está sendo pintor, cubista, monista. O filósofo não filosofa, está vendendo a prestação para sobreviver. As coisas fora de ordem, o sururu, as confusões em família. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Veja que a gozação. Eu estou no Brasil, mas essa cópia que fazemos de tudo que vem de fora, parece que eu não estou no Brasil, parece que estou em outro país. Ele diz, nossas flores
mais uma vez, a questão da paródia ao poema do Gonçalves Dias. Nossas flores são bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam sempre reza dúzia, são caras demais. A crítica, a carestia, a inflação da realidade brasileira. Ai, quem me dera ouvir um sabiá com certa unidade. Mais uma vez, uma referência à poesia do Gonçalves Dias. Ele resgata o poema do Gonçalves Dias, mas dá ele em outro sentido, uma outra versão, em tom irônico, em tom debochado. É aí que eu falo que isso foi muito comum na primeira fase modernista, principalmente com o Oso de Andrade. E na segunda fase, o Murilo Mendes vai resgatar esse tom parodístico, esse tom de humor, esse tom de ironia. Ok, as principais obras do Murilo Mendes, o Poema de 1930, o Visionário, de onde eu tirei esses poemas, de 1932, Tempo e Eternidade, que ele publica junto com Jorge Lima, de 1935, e o poema Poesia em Pânico, o livro Poesia em Pânico.